aí galera, tudo bem? Meu nome é João Paulo. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco com vocês a respeito desse livro aqui do Charles Dickens chamado Uma Canção de Natal ou Um Conto de Natal, dependendo da tradução. É um livro muito conhecido, uma história bem famosa, talvez vocês já ouviram falar, já assistiram algum filme que conta essa mesma história. Inclusive tem uma adaptação bem legal que eu assisti recentemente com os personagens da Disney, com o Tio Patinhas, com o Mickey, com o Pato Donald, interpretando os personagens desse livro. E ele pode ser lido em qualquer época do ano, mas eu acho que ele combina muito com o Natal, porque é uma história que se passa no Natal, que tem uma mensagem de esperança e, enfim, eu vou falar um pouco sobre ele, talvez vocês gostem, para quem não conhece. É um livro pequeno, um livro fácil, simples de ler, que eu acho que ninguém vai ter dificuldade, dá para você ler em uma tarde, são poucas páginas. E em Uma Canção de Natal, a gente vai conhecer a história de um velho rabugento muito chato chamado Scrooge. Ele é extremamente apegado ao dinheiro, a vida dele gira em torno do dinheiro e ele é cego para qualquer outra coisa que não seja isso. O Scrooge não tá nem aí com as pessoas que estão ao redor dele, nem mesmo com o próprio sobrinho ou com o funcionário que trabalha para ele. E o Natal é uma data, uma época do ano que ele odeia, que ele não consegue entender de jeito nenhum, porque ele tem que dar folga para o funcionário ficar com a família e comemorar o Natal. Enquanto isso, ele não ganha dinheiro nesse dia, porque o funcionário não está trabalhando para ele. Então, só para vocês terem uma ideia da mentalidade do velho Scrooge. Para ele é realmente assim terrível não ganhar dinheiro no dia de Natal, as pessoas não trabalharem nesse dia, nessa data e resolverem ficar com a família. Para ele, o que tem de mais valioso é o dinheiro e a família ou qualquer outra coisa, não importa. Tem um momento muito marcante na história onde dois homens vão até o escritório do Scrooge e perguntam para ele se ele vai querer fazer alguma ação de caridade e ajudar as pessoas que não têm o que comer, que não têm aonde passar o Natal, e ele simplesmente responde de maneira egoísta e grossa que ele já paga os impostos e que essas pessoas que não têm aonde ficar, que não têm onde passar o Natal, podem ir até a prisão. Afinal de contas, a prisão é paga com dinheiro de impostos. E aí esse homem diz a ele que às vezes as pessoas preferem morrer do que parar em um lugar terrível como esse, como uma prisão. E o Scrooge responde dizendo que se essas pessoas preferem morrer, que morram, porque assim pelo menos vai reduzir o excesso populacional. E essa frase é muito impactante, é uma frase pesada e que ao longo da história vai sofrer uma reviravolta. O Scrooge vai se arrepender disso que ele disse e vai finalmente entender o valor de cada vida humana. E esse tipo de fala, de pensamento, como o do Scrooge aqui no início do livro, é muito comum hoje na nossa sociedade. Tem pessoas que saem por aí dizendo coisas parecidas como essa, que o ser humano não presta, que é o câncer do planeta Terra. E essa mentalidade, ela é extremamente perigosa, porque o final último disso que as pessoas acabam repetindo é o nazismo, por exemplo. É você justificar a morte em massa de muitas pessoas. É algo que aconteceu várias vezes ao longo da história humana e que são movidas por discursos como esse. Então a gente tem que tomar bastante cuidado e eu acho que vale a pena essa reflexão, pontuar isso daqui. Mas voltando aqui para a história, o Scrooge vai receber a visita de um fantasma, o Marley, que era o antigo sócio que trabalhava com ele e que também era extremamente apegado ao dinheiro. Só que o Marley havia morrido há alguns anos atrás e de repente aparece ali para o Scrooge. E o fantasma do Marley, ele é descrito aqui no livro de uma forma bem assustadora mesmo. Ele é feio e carrega ali junto com ele algumas correntes, todo amarrado a objetos e coisas que ele foi apegado enquanto estava vivo, coisas que ele foi escravo enquanto estava aqui nesse mundo. E aí ele vai arrastando, sabe? É um negócio triste de ver mesmo. E acaba sendo pro Scrooge como que uma fagulha, que mostra pra ele algo que pode acontecer se ele continuar vivendo uma vida mesquinha e apegada ao dinheiro, esquecendo de todo o resto, esquecendo das pessoas e das coisas belas que existem por aí e que são muito mais valiosas que o dinheiro. O Scrooge, por pouquinho que seja, com essa visita do fantasma do Marley, ele começa a acordar, nem que seja minimamente para uma realidade que antes ele estava cego, que ele não estava conseguindo enxergar. E mesmo assim ele ainda fica meio desconfiado, achando que ele está vendo coisas, que ele deve ter comido alguma coisa estragada no jantar, e aí ele está delirando, passando mal, e que esse fantasma nem existe. E o fantasma do Marley avisa o Scrooge que ele será visitado por mais 3 fantasmas. O fantasma
dos natais passados, o fantasma do Natal presente e também o fantasma do Natal futuro. Assim que o Scrooge recebe a visita do fantasma dos natais passados, ele pode relembrar tudo aquilo que ele já viveu nos outros natais. Ele vai trazer à memória algo que ele havia esquecido, ou porque não queria se lembrar, ou porque, sei lá, estava tão preocupado em ganhar dinheiro que ele havia, sei lá, deixado de lado, aonde ele já havia comemorado e vivido o Natal de uma forma feliz ali. Então, isso acaba sendo muito importante para ele ver que, bom, nessa data ele já foi feliz antes. Depois o Scrooge vai receber a visita do fantasma do Natal presente. E essa é a parte mais emocionante do livro, aonde o fantasma leva ele até a casa daquele funcionário que ele não tá nem aí, que ele maltrata. E nesse momento, o Scrooge vê como aquela família simples e humilde vive um Natal muito alegre, muito feliz e cheio de esperança. Na casa do funcionário que trabalha para o Scrooge, vive também um garotinho que é o pequeno Tim. E o pequeno Tim, ele tem um problema degenerativo, provavelmente, e ele anda de muleta. E o Scrooge pergunta para o fantasma o que ia acontecer com o pequeno Tim, se ele ia sobreviver. E o fantasma diz que se nada for feito, ele enxerga uma muleta vazia e abandonada pela casa. Ou seja, o pequeno Tim poderia morrer caso as coisas continuassem do jeito que estavam. Nesse momento, o velho Scrooge vai finalmente entender o valor da vida humana, porque o fantasma vai repetir para ele a mesma frase que o Scrooge havia dito no início do livro, que o pequeno Tim morra mesmo, assim pelo menos vai reduzir o excesso de população. Essa sem dúvida é a parte mais emocionante do livro, aonde o Scrooge vai se arrepender daquilo que ele havia dito, e o que aquelas palavras realmente significavam. Mas ainda não acaba por aí, porque depois o Scrooge recebe a visita do último fantasma, que é o fantasma do Natal futuro, aonde ele vai perceber como vão ser as coisas se ele não mudar de vida, se ele continuar sendo egoísta, apegado ao dinheiro e vivendo essa vida triste. E por fim, depois de todos esses acontecimentos, da visita desses três fantasmas do passado, do presente e do futuro, o Scrooge resolve mudar de vida. Ele vai estar sendo a pessoa que mais comemora o Natal na cidade, ele vai sorrir, vai ser alegre, humilde, vai ajudar as pessoas e vai levar esperança no coração de cada um que passar pelo caminho dele. É realmente muito bonito esse final da história. Tem uma parte aqui que fala que ele vai ser como se fosse um segundo pai para o pequeno Tim, para o filho do funcionário dele, aquele garotinho que andava de muleta e que tem provavelmente uma doença degenerativa, mas que não vai mais agora ter aquele fim triste e trágico e sombrio como ele havia visto, né, com o fantasma do Natal presente, porque agora ele vai poder mudar a vida daquela família. Uma Canção de Natal é um livro muito bonito que com certeza vale a pena ser lido em qualquer época do ano, principalmente no Natal, mas independente de quando você for ler, a mensagem que ele carrega faz a gente pensar na nossa própria vida. E o Natal é isso, o nascimento de Cristo faz a gente olhar para as coisas que realmente importam, para as coisas que realmente valem a pena. E foi o que aconteceu com o Scrooge. Nós não vamos ter a mesma oportunidade, a mesma chance que o Scrooge teve de receber a visita do fantasma do Marley, do fantasma do passado, presente e futuro, para que assim ele acordasse para a realidade e mudasse finalmente de vida. Não, nós temos que parar e olhar para a nossa vida e ver aquilo que está nos deixando cego para algo muito maior. O que é que está nos aprisionando? E essa é a mensagem principal desse livro, acordar a gente para as coisas que realmente importam, que realmente valem a pena. E que a gente possa olhar para o Scrooge no início da história e não ser como ele, escravo do dinheiro ou escravo de qualquer outra coisa, de qualquer outro pecado, vício e dessas coisas que no fundo não levam a nada. Quanto tempo você tem passado na frente da tela do celular ou jogando videogame ou sei lá, falando mal dos outros? Tudo isso te aprisiona nesse mundo material e não te permite ter esperança de olhar para as outras pessoas e ver que elas podem ser melhores, que você pode ser melhor. E, enfim, leiam esse livro, eu acho que vocês com certeza vão gostar. É um livro que, sem dúvida, eu muito em breve vou ler de novo ao longo da minha vida. E essa é a mensagem que ele passa e que eu queria passar para vocês nesse vídeo que eu tô gravando. Que a gente olhe pro velho e rabugento Scrooge ou pro fantasma do Marley, que é acorrentado a si mesmo, acorrentado aos vícios e apegos que ele teve durante a vida, e que a gente não tenha o mesmo destino, que a gente mude como o Scrooge e encha o nosso coração e das pessoas
de esperança. Enfim, pessoal, esse aqui foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o joinha aí embaixo, que é muito importante. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação. O canal, ele ainda não tem uma agenda, né? Eu tô gravando os vídeos conforme eu vou tendo um tempinho livre, conforme tem algum conteúdo, algum assunto legal que eu acho que vale a pena aí ser gravado e levado até vocês, beleza? Então é isso, Feliz Natal para todo mundo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!